Bem-vinda, maravilhosa! Papo de Eva. Aqui, nesse espaço, você aprende a dominar suas emoções com base na Bíblia e na ciência, para que você possa se conhecer mais e entender mais a proposta de Deus para a sua vida. Eu sou a Letícia Leme, pastora, missionária, psicanalista, especialista em neurociência do desenvolvimento e iniciadora do Projeto Eva. E eu sou a Areta Elizabeth, empreendedora missional, uma empresária com propósito, iniciadora do Eva junto com a Lê. E hoje nós vamos começar já esse nosso papo sabendo tudo sobre o Eva, como que o Eva começou. Papo de Eva, podcast para você aprender a dominar suas emoções com base na ciência e na Bíblia, entendendo mais do propósito de Deus para sua vida. Gente, é uma história maluca, assim, mas eu tava na África, né, a gente já tava fazendo esse projeto, né, eu fui lá com a galera aqui, quando ainda não era escola de missões, ainda não era base, que hoje é a base 33, eram só pessoas com o mesmo sentimento, a vontade de ver transformação, de fazer a transformação acontecer. E a gente estava estudando muito sobre iniciativas sociais, projetos sociais. Eu tive a oportunidade de me conectar com mulheres, né, lá na África, ajudei, acompanhei. Já tinha essa característica no meu ministério, mas lá eu lembro que a gente estava estudando algumas iniciativas e eu assisti um documentário que falava muito sobre prostituição e aquilo mexeu comigo. Eu acredito que Deus ele faz isso com a gente, né? Ele deixa a gente mais sensível para determinado tema. Sim. E aí aconteceu isso. Aí chegou uma turma, foi assim, um curto espaço de tempo, todas essas coisas acontecendo. Aí chegou uma turma, e eu me lembro que o Tiaguinho, né, que era um dos alunos da turma, ele falou: a gente vai fazer gravação hoje, Lê, hoje é você que vai falar, o que você quer falar? Meu, fala alguma coisa que Deus está colocando no teu coração. E eu falei: meu Deus, está me falando sobre mulheres, então eu preciso falar sobre mulheres. E aí, nesse caminho da casa pra lá, né, pro lugar onde a gente ia gravar, nesse caminho, Deus começou a me falar: eu tenho... Gente, um caminho rápido, não é um caminho de 1 hora de estrada, É não. tipo 5 minutos, nem isso, né? Era só descer, tipo um condomínio, né, que a gente falava. Era só descer. E nesse caminhozinho, Deus falando assim: meu, é isso, você vai falar com mulheres, vai nascer o projeto, eu quero falar sobre Eva, porque Eva é o começo. Eu fiz Eva como um projeto perfeito. Vocês, mulheres, são projetos perfeitos para mim. Eu sei que às vezes, né, tantas coisas acontecem, mas vocês são projetos perfeitos para mim. Amém. E ali começou, né? Começou e eu falei: eu preciso fazer alguma coisa com essa informação. Aí a gente desceu, gravou, eu falei muito daquilo que estava cheio no meu coração naquele momento. E Deus, nesse caminho dele, me falou dessas 3 letras, né? De Eva. Então, E de embasamento, V de voz e A de avanço. Então, uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração é que essa temática de empoderamento que a gente vê hoje, isso eu tô falando em 2016, né? Não estava tão latente como está agora. Claro que já existia, mas... Nós estamos aqui gravando em 2023, talvez você já tá vendo depois, né? Exatamente, eu não sei quando você está assistindo, mas... E aí não estava tão aflorado isso como está hoje esse debate, sim, né? Sim. Mas Deus falou muito forte no meu coração: eu não estou falando de poder. Poder sem base é corrupção. Eu quero que as mulheres tenham base. Então o E do Eva é de embasamento. Aí ele falou: e isso é tão verdade, eu me importo tanto com as mulheres que eu quero que elas tenham voz. Então é V de voz. E porque tudo que está parando vocês, mulheres, de avançar, vai ter avanço. E faz muito sentido, porque embasamento está muito relacionado com essa questão de cura, de domínio de emoções. E não tem como a gente querer avançar, não tem como a gente falar de poder, de voz, identidade, sem a gente estar bem com as nossas emoções. Sim. Então, acho que ao longo, né, desse período, desde 2016 até 2023, eu vi que Deus trabalhou muito isso em nós, que a gente tem uma voz característica, é muito forte isso, mas algumas coisas precisavam ser lapidadas. E eu acredito que isso é uma realidade para muitas das mulheres que acompanham a gente. Eu vim de África hoje, né, no nosso primeiro episódio, porque tudo começou lá, então eu já vim em homenagem à África, e também depois a gente vai contar mais lá nas nossas redes sobre o Ciatanda também, que é por esse motivo de eu estar aqui com essa camiseta.
Mas começou pela África, mas para todas as mulheres, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que ficou muito forte é essa questão de para todas. Porque às vezes a gente tem alguns projetos específicos que eles tratam assim, é para mulheres carentes ou para mulheres, né? E tem nichos dentro disso. Né? Casadas, Casadas, solteiras, solteiras, empresários. mães que não podem ter filhos ou que têm, enfim, que são cristãos ou que não são e tudo mais. Mas o que eu entendi era que o Eva é para todas. É da CEO, porque a gente já conversou, né, com CEOs e ajudou e elas desejando, não, eu preciso disso, eu quero isso. A irmã lá de Moçambique, do interior de Moçambique, que precisava de transformação. Por quê? Porque todas nós somos projetos perfeitos de Deus. E todas nós carregamos um propósito. Então, eu acredito muito nisso e o meu coração queima por tudo isso. Acho que é isso. Acho que essa é a primeira resposta aí de como que Deus me revelou aí esse projeto. Amém. E como que você chegou na África? Eita, a gente tem quantas horas mesmo? É um episódio só, por favor. É um episódio só. Senão o pessoal não vai passar dos primeiros 5 minutos. É verdade. Vamos lá. Eu lembro que em 2012, olha, voltou bastante aí, hein? 2012. 11 anos, né? Nós estamos em fevereiro de 23. 12? 2012, 11 anos. Caramba. Tempo passa. Passa rápido. Então, eu lembro que no acampamento desses de jovens, sabe? De retiro de carnaval, Deus falou muito ao meu coração sobre nações. Ele falou, eu tô te dando aqui a chave das nações. E aquilo explodiu a minha cabeça, assim. Explodiu a minha cabeça. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Agora eu paro tudo? Eu paro os meus planos? O que eu faço? É hoje? É hoje? Agora, mês que vem, tem que fazer a mala? Dá tempo de comprar a mala? Enfim. E eu me lembro que eu tinha me formado na faculdade em 2010, então as coisas eram meio recentes, assim, né? Eu falei, mas agora que eu tô começando a trabalhar, né? Tá começando a ver legal o negócio aqui. Tipo, como assim? Mas foi muito forte, muito forte. E eu resolvi fazer aquilo que eu entendia na época como consagração, né? Então eu fiz uma consagração. Falei, olha, eu vou consagrar determinado alimento e eu só vou, né, comer isso quando eu viajar. Eu não sabia como, nem quando, nem porquê, nem de que jeito que seria. Mas em 2014, eu fui pra África pela primeira vez. Eu passei 6 dias lá. E foi uma loucura, assim. Foi uma liberação maravilhosa de Deus. E foi muito importante para pisar na terra. Até então não tinha toda essa percepção, não tinha nem gente lá. Não tinha gente, sabe, brasileiro fazendo trabalho social. O que a gente chegou para fazer, sabe? Sim. Não tinha. Eram só algumas pessoas que a gente foi ficando na casa de um, na casa de outro. Mas para conhecer, né, o que estava acontecendo lá. Tudo mais. A minha leitura é que assim, eu falava assim, cara, eu precisava pisar naquela terra, porque eu tinha uma palavra, então eu precisava dar passos naquela direção. Porque eu acho que é a hora que a gente reage, né? O céu libera, mas é a hora que você reage. E aí eu fui reagir isso e viajei, foi uma bênção, Deus falou muito ao meu coração. E eu falei, e agora, Deus? Tá, e a parte prática, o que eu faço, como vai ser? E eu me lembro que quando eu voltei de lá, as coisas já não se encaixavam muito bem, sabe? Eu falei assim, cara, eu tô trabalhando, tô fazendo, mas e o Eva? E o Eva na verdade não tinha o Eva, mas já tava faltando alguma coisa. Desejo de, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu me lembro que eu voltei pra África em 2016, porque aí o Rafa, as meninas começaram essa iniciativa da Escola de Missões na época, né? E eu fui uma das primeiras, assim, eu lembro que na formação da casa era o Rafa, a Pri, a Dani, a Tainá e eu. A primeira formação da casa era o Rafa e a Pri. Aí depois chegou a Thay e a Dani. Aí depois chegou a Letícia sozinha, do nada, no dia de Natal. Eu fui viajar ainda. Presentão, hein, pra casa missionária. Pra casa missionária. E aí eu entendi essa dinâmica nova do reino. Até então era muito essa questão de eu tenho que fazer. Eu preciso do que Deus tem pra mim. Essa ânsia, essa angústia que às vezes a gente tem. Mas aí, ali, naquele ambiente que a gente estava, eu entendi essa dinâmica do reino. E aí foi quando nasceu o Eva. Porque eu falei assim, agora você entendeu, agora, né? E eu me lembro que quando eu saí de lá em 2016, Deus tinha falado uma coisa muito forte no meu coração, de que eu voltaria em 52 dias.
Mas assim, eu me lembro que eu comprei a passagem, contei no calendário 52 e comprei a passagem, mas não contei pra ninguém. Nem pro Rafa, nem pra Pri, nem pra ninguém. Eu falei, eu vou chegar aqui. Porque se Deus falou algo pra você, Ele vai fazer. ele vai fazer. Só que, vamos contextualizar. Eu era gerente de marketing de uma agência de publicidade. Eu tinha ido em 2016 passar 30 dias, que eram as minhas férias no trabalho. E aí eu fui e eu voltei. Eu tava fazendo faculdade de Direito. Tava no segundo ano da faculdade de Direito, trabalhando como gerente de marketing. Tipo assim, nada provável de eu voltar em 52 dias. Com a vida estruturada, né? Estruturada pra seguir. Diferente do mito, inclusive, de que quem sai, né, abrindo um Exatamente. parênteses, mas para quem sai para fazer missões, as pessoas às vezes têm a percepção de que não largou nada, né? Não, a pessoa já vivia só para a obra, e não só, né, porque isso já é uma grande bênção, mas assim, às vezes as pessoas têm essa percepção, né, de que aquela pessoa, ela profissionalmente já não ia rolar muito, então o Senhor já tinha esse caminho. Não, o Senhor te tirou daquele lugar onde você aprendeu muito e por esse motivo trouxe muito do teu aprendizado aqui pro projeto também, obviamente, mas foi agora até aqui, né? Agora é comigo. Exatamente. E eu me lembro que quando eu voltei da África, nesse período dos 52 dias, porque os dias iam passando, as pessoas não sabiam, mas eu sabia. E eu tava na contagem regressiva. E aí, Senhor? Sim, e aí, Senhor? Agora é a hora que eu peço demissão. E eu me lembro que, assim, na época, a dona da agência onde eu trabalhava, ela, tipo, não parava em São Paulo. E eu queria conversar com ela pessoalmente, né? Esse não é o tipo de assunto que você fala, Oi, tchau, tudo bem? falou, valeu. Uma loucura. E ela foi para os Estados Unidos, depois ela foi para Florianópolis, depois ela foi, sei lá, ela viajou, sassaricou o Brasil. E eu querendo falar com ela. Ela ia para todos os lugares, menos chegava pra aqui em São Paulo. No escritório. Eu falei, cara, e eu mandava e-mail, eu falava, Cláudio, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. E aí, eu lembro que quando a gente conseguiu o papo, né, eu nem tava pedindo demissão, né? Eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu tô com umas coisas muito fortes aqui dentro de mim, eu preciso fazer agora. Então a gente precisa reorganizar a minha dinâmica de trabalho, porque eu vou trabalhar home office. Não tinha pandemia, viu? Ousada demais. Não era referência sair de home office, que agora tá tranquilo, todo mundo trabalha. Não! Por mais que no meio da publicidade isso aconteça, ali, pensa, você coordena equipe, não, é difícil fazer esse tipo de trabalho remoto. Hoje a gente tem outras, né? Foi aprendendo, né? Na marra, mas aprendeu. E eu cheguei pra ela e falei assim, eu preciso trabalhar home office. Aí eu lembro que tinha uma porta de vidro que a gente usava de lousa. E eu escrevia enlouquecidamente, assim, falava, vou fazer isso, aquilo, pós-África, né? Cabeça explodindo. E eu vou alcançar mulheres e crianças e Ana, aí ela, eu não entendi, você vai fazer isso tudo da sua casa, você quer sair? E ela falou, eu não tô conseguindo entender. Eu falei, eu preciso trabalhar home office. Na verdade, eu preciso trabalhar home África. Não é home office ali da Zona Oeste de São Paulo, você não tá entendendo. Eu preciso trabalhar home África. Ela ficou, eu falei, mas vai dar tudo certo, fuso horário. Cara, essa questão de argumento, eu sou lisa. Ela é boa de convencimento, gente. Aí, falei, foi, ela, vambora. É isso aí, vambora. Mas, gente, tinha tanta paixão naquilo que eu tava falando. Era tão verdade aquilo dentro do meu coração, até daquela emocionada, né? Porque é isso que o propósito faz com a gente. Amém. É num nível de você falar assim, eu estou aqui arriscando. Como vai ser o desdobramento disso, eu não sei, mas eu tô aqui. Eu tô aqui pra fazer as coisas acontecerem. E foi uma loucura, depois eu voltei nos 52 dias, tudo certinho, lindo, maravilhoso. Cheguei lá, o Rafa e a Pri me receberam de novo. Só que dessa vez eu já cheguei pra ficar mais tempo e aí pra dar passos, né? E aí já estruturando Eva, já pensando em módulos que seriam esse curso, que hoje a gente tem, inclusive a gente gravou o curso na África do Sul, uma parte vai ter, né, tem uma atualização. Tem complementos no Brasil, né? Mas uma boa parte, acho que uns 80% do curso a gente gravou na África do Sul, lá na nossa casa missionária, né? Porque aquilo estava queimando e quando algo queima dentro de você, precisa transbordar.
E eu acredito que é isso que está acontecendo agora. A gente está transbordando de um outro jeito. Acho Amém. que é isso. Amém. Demais. E o que Essa frase é minha, hein? Mas Passou, peguei aqui. E o que a África representou e representa para você no teu entendimento de propósito? Nós estamos num momento que muito se fala a respeito de propósito, né? E não precisa ser cristão para falar de propósito. Sim. As pessoas no desenvolvimento humano falam muito disso, e a gente tem a linha da galera que, poxa, você tem um propósito, você precisa se mover por isso, e outros, olha, você precisa construir teu propósito, e outros, esquece o propósito e vai resolver sua vida. Então, assim, tem se falado muito sobre isso, mas o que a África representou para você, no teu entendimento, e que te direciona, né, hoje, com relação ao propósito? Eu falo, né, que a África na minha vida foi Romanos 12, que é transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente foi renovada. Eu abri a minha mente para coisas que, em função da minha rotina, das minhas responsabilidades, eu não estava sensível. Eu estava vivendo e ajudando pessoas, mas eu não estava sensível para... Eu estava reproduzindo alguns padrões que eu aprendi, de como cuidar, mas Deus queria confiar um padrão diferente. E eu entendo que se não fosse esse ambiente, porque nós estávamos blindados, foram quase 4 anos, né, em que a minha sensação é que nós estávamos blindados de distrações. Separados, né? Separados. Então, assim, literalmente. Então, poxa, minha conexão, quando eu cheguei, né, de cara, conexão com o Rafa, com a Pri, e essa porção de reino que o Rafa carrega, que é muito preciosa, que abriu meu entendimento e me deu sede. Eu acredito que quando tem Deus na situação, é aquilo de ser sal e luz, e quando tem muito sal na comida, a gente sente sede. Então não é só o que eu vou receber do Rafa, ou da Pri, ou das meninas, mas é você ter sede de buscar o seu entendimento, a sua parte naquela história. Sim. Né? Então foi muito forte isso para mim. A África, além dessa renovação de mente, eu acredito que ela é esse ponteiro de conexões. Eu entendi o poder das conexões ali. É quando Deus ele une propósitos mesmo. A gente fala muito disso na questão do casamento. Né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Mas eu acredito que quando Deus está estabelecendo a vontade dele na Terra, é isso que ele faz. Ele aproxima semelhantes. Em qualquer segmento, né? Em qualquer situação. Então é isso. E aí teve a conexão com o Rafa, com a Pri, com as meninas também. Aí nessa dinâmica, quem chegou? Quem chegou pra turma? A Areta Elizabeth. A Areta Elizabeth foi atraída por essa mensagem. Acho que é legal você contar um pouquinho da tua visão disso. E depois dessa conexão, o Eva começou a ter ele saiu da cabeça da Lê, do coração da Lê, e ele passou a ser algo palpável, possível. E acho que essa palavra não só palpável, mas palatável, que as pessoas conseguiam sentir também. E isso foi muito forte, assim, foi quando a gente começou a dar forma. Eu me lembro que tava eu, você e acho que a Ju no quarto. Sim. No quarto Nutella, né? A gente dava nome para os quartos. Então a gente tava no quarto Nutella e eu me lembro que as duas sentaram, eu tava sentada na cama, as duas sentaram e começaram a fazer perguntas sobre o Eva. E eu comecei a responder coisas que estavam dentro de mim, mas que eu nem sabia, que nem estavam anotadas em lugar nenhum, sabe? Ali naquele momento eu falei, a gente precisa de pessoas. E eu entendi que Deus tinha atraído, né, pessoas mesmo pra me ajudar e dar essa parceiraça. E não só porque ela tá aqui gravando comigo, mas essa parceira que viabilizou muitas coisas do Eva também. Então acho que a África pra mim, você já fala de como foi pra você, mas a África pra mim foi a renovação da minha mente para que eu estivesse pronta para receber o que eu entendo que é um nível de porção, né, de Deus, que Deus confiou. Sim. E esse ambiente de conexões, acho que foi isso na minha vida, sabe? Estar separada pra receber. Porque se eu tivesse onde eu estava, com a vida que eu estava, do jeito que eu estava, eu não estaria atenta para essa movimentação e para isso que Deus queria gerar.
Eu acho importante falar que quando a gente está falando de África, nós não estamos falando de África local, né? Obviamente, nós estávamos na Sim, África, mas esse movimento, a gente está falando de um ambiente, né? Que exatamente. a sua África, vamos dizer assim, pode ser aqui no Brasil, em qualquer lugar, Exatamente. como acontece quando a gente está num retiro, né? E muitas denominações chamam de encontro, onde você se separa para receber É uma isso. porção. Neste caso, nós ficamos por um longo período de tempo, né? A lei ficou cerca de 4 anos, 4 anos. eu fiquei quase 2, então é um ambiente que te proporciona estar mais próximo de Deus e tá o tempo inteiro convivendo com pessoas que só falam daquilo, que vivem aquilo, e então você abre mais espaço para Deus te moldar sem distração, né? Mas não tem a ver só com o local África, né? E sim com o ambiente onde você deseja que isso aconteça. E no meu caso, 2017, eu faço aniversário no último dia do ano, né? Então, 2017 foi meu aniversário de 30 anos e eu me lembro de ter feito uma oração para Deus de que eu queria viver algo diferente mesmo, né? Que eu queria ser mais relevante para a obra dele, né? Além daquilo que eu já fazia, eu já estava envolvida, já dava aula, né, de escola bíblica, também acompanhava mulheres, sempre isso, vamos dizer assim, que isso me persegue desde a minha vida profissional também, isso sempre aconteceu. E eu conheci o Eva primeiro aqui no Brasil, num evento que vocês fizeram em fevereiro de 2018. E aí vocês estavam falando de necessidades, projetos. Foi o meu primeiro contato com a África, convidada por pessoas que já tinham participado da escola de missões. E eu lembro que você apresentou o Eva e eu falei, poxa, que legal, me identifico, mas foi só isso, né? Nos conhecemos, oi, tudo bem. Tanto que ela nem lembra que me conheceu nesse dia. Não lembro mesmo. Aí depois de. Foi fevereiro, quando foi em junho, eu tive a oportunidade de ir para a África, também assim, super testemunho, em 4 meses Deus moveu tudo, né? O recurso, as pessoas, o lugar, tudo. E daí, quando eu cheguei lá, eu me lembro que já de cara, nos primeiros dias, né, a gente já teve algumas experiências fortes com Deus, de entender isso, essa questão da porção, da conexão. E aí chegou esse momento que a Ale falou, eu fui para ficar um período, fiquei mais. E aí tive a oportunidade de conhecer mais o Eva, o trabalho que ela já estava ali liderando com mulheres. E de questionar mais, né, sobre o Eva. Eu tenho essa porção de perguntar muito, né? E aí eu comecei a perguntar e entender o que aquilo poderia virar, como que a gente poderia alcançar mais pessoas. E foi bênção tudo que a gente conseguiu viver lá, as mulheres que nós alcançamos. Depois vamos falar mais disso, mas a nossa chegada aqui no Brasil, junto com pandemia, e aí Foi. entender, poxa, vamos usar o digital para alcançar mais mulheres, e isso nos deu a possibilidade de falar com pessoas nesse Brasil inteiro, né? Mulheres que talvez a gente demoraria muito para conseguir alcançar, né? Só com os nossos passos. Então, foi tudo isso, assim, a minha chegada e tudo que a gente tem construído juntas. É isso. É isso. É isso, por enquanto, né? Por enquanto, Só só tudo tudo isso. isso. Agora fala assim pra gente, né? Eu até pincelei um pouco sobre isso, mas de 2019 para cá, o que aconteceu com Eva? Gente, tem mais 3 horas aí. Bom, eu entendo que eu tava muito focada nessa questão do desenvolvimento, né, das mulheres, tentando entender como encaixar isso na realidade delas. Porque por mais que eu entenda que o Eva era para todas, não tem como você nivelar uma linguagem, né? Não adianta. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente foi para Moçambique, a gente usou a palavra propósito, é muito difícil. Então a gente se lembra que a gente usou a palavra segredo? Sim, É o sim. segredo que Deus tem com você. É só com você esse segredo. É algo que ele confiou para você. Então, não tem como você nivelar a comunicação, né? Você precisa entender com quem você está falando para que essa mensagem chegue. Então, eu tinha essa angústia de, e aí, meu, como que a gente vai alcançar? E nessa, pela minha porção de planejar, né, de ser planejamento até na profissão e redatora, planejamento, enfim, eu tinha muita facilidade de fazer os planos e, pode ser isso, pode ser aquilo, idealizar. Mas eu entendo que eu precisava baixar um pouco essa poeira. Eu acho que esse tempo que passou foi necessário para trazer essa solidez
pro Eva, essa base pro Eva. Então, a gente teve experiências presenciais, a gente viu o quanto o Eva gera de transformação em pouco tempo, e em tempos maiores também, né? Em períodos mais curtos e mais longos, a gente teve essas duas experiências. A gente teve aquela experiência que foi muito forte em Moçambique, foi assim, explodiu a nossa mente. E a gente vê as mulheres, né, tanto a parte ruim de falar, eu queria ter sido isso, mas não deu. Uma mulher de 25 anos falando que não deu para com ar de decepção, professora, que não deu para ser... 25 anos ela tá no começo da vida, mas com a cultura, com a instrução e tudo mais, para ela já tinha acabado. Sim. Não tinha mais perspectiva. Então, isso foi muito assim, explodiu a minha cabeça. E eu entendi que eu precisava buscar mais para entregar mais e entregar de um jeito que elas entendessem. E quando a gente chegou aqui no Brasil, com a pandemia, tudo que a gente entendeu da questão do digital e tudo mais, eu me lembro que teve uma experiência, num desses treinamentos que a gente fez, que teve uma senhorinha que ela quase nunca fala na igreja. Mas ela levantou e ela falou assim, no meio no meio de um ambiente descontraído. Ela é bem fechada, mas ela levantou e falou assim, por que eu sou assim? Por que eu, né, passei por uma situação difícil e eu não chorei? Porque ela começou a fazer perguntas que eram perguntas muito profundas e num ambiente que ela se sentiu muito segura. Né? Segura pra se expor, né? Segura pra se expor. Naquele dia, eu senti no meu coração que eu precisava buscar mais. Foi quando eu comecei a fazer pós-graduação, foi quando eu comecei a fazer curso de psicanálise, foi quando eu comecei a buscar ferramentas técnicas. Por quê? Aquela senhorinha, há mais de 20 anos na igreja. Mas não é que a palavra não cura. É claro que a palavra transforma, liberta. Mas tem ferramentas hoje para isso também. Que a gente precisa aliar essas duas coisas. E foi muito forte. Eu falei, a gente precisa focar nas emoções. A gente precisa focar nesse pilar. E eu fui estudar. Eu fui estudar para trazer mais. Porque desencanar não, mas destravar as pessoas para falar, ter voz, identidade, dar passos. Isso é natural para mim. Mas esse pilar Deus precisava trabalhar. Na lei também. E aí foi quando eu busquei esse conhecimento para poder entregar. Porque eu acho que é isso. A gente recebe para entregar e completava essa porção do Eva. Então eu entendo que foi um tempo de mergulhar. Sim. Um tempo de mergulhar e é aquilo, né? Eu me lembro muito de Esther, que passou aquele 1 ano de preparação. Em 1 ano, as pessoas não viram praticamente ela. Ela estava separada. Só os eunucos podiam ter acesso. Sim. Foi 1 ano só se preparando, só nos olhos, só nos banhos maravilhosos, né? Só cuidando da pele, só se preparando para aquilo que era o objetivo dela. Eu creio que, em algum nível, Deus fez isso com a gente. Ele trouxe a gente, depois de entregar uma revelação, depois de entregar uma porção, e deixou a gente esse tempo, assim, deixa eu preparar. Deixa eu, sabe, como diria minha avó Esther, tá no óleo. Tá ali, tá na unção, tá no óleo, tá curtindo. Então eu acho que foi um pouco disso, trazer ferramentas técnicas, trazer ciência, porque tudo que eu vejo de ciência pra mim tem conexão com a Bíblia. Tudo. Então, o Senhor é perfeito mesmo em tudo que Ele faz. Então, a gente trazer isso e quebrar um pouco desse preconceito. As pessoas querem ter essa separação, mas a palavra não invalida a ciência não invalida a palavra, né? Elas se complementam. E eu acho que isso, eu vou te perguntar, mas é um complemento do que a gente já está falando, né? Sim. Que é quando que a questão do emocional, ela se uniu ao propósito, né? Quando que você enxergou essa necessidade de falar das duas coisas? A gente passou por esse processo de dar os passos, que era importante depois da revelação, do entendimento, então dar os passos. Mas aí a gente passou por esse tempo de caverna, era um tempo de ajuste, que a gente não falava tanto de Deus, a gente não falava tanto do Senhor. Eu me lembro que na igreja dos meus pais, né, na Assembleia de Deus Bereia, eu entendi quando eu estava ali, nessa experiência, que precisava. Não tinha mais como desassociar. E Deus. Não era porque você não estava... Não é porque a gente queria limitar as mulheres cristãs,
mas era justamente por essa ânsia de que todas pudessem ter essa palavra, né, ter esse entendimento, mas até que a gente entendeu que quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém, né? Exatamente. E que se as mulheres que são cristãs e que estão com essa dificuldade, elas conseguem ser transformadas, elas vão gerar essa transformação também, né? Exatamente, porque uma das coisas que, claro, né, gente, são passos, são pequenos passos, mas Deus me falou muito sobre mulheres muçulmanas. Mas eu entendo que não dá nem pra ser esse nome, sabe? Essas coisas. Então, é uma loucura, mas a gente tem que dar os passos segundo aquilo que a gente crê, segundo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração mesmo. E depois desse ajuste, depois dessa experiência, teve esse tempo de mergulhar com mais conhecimento, para entregar mais conhecimento. E hoje eu acredito que a gente tá chegando num... Não é que a gente tá pronta, né? Porque pronta a gente... Por isso que Deus me fala de projeto. Porque projeto a gente sempre pode aprimorar. E eu creio que é isso que ele faz conosco. Nós estamos sempre caminhando para chegar no lugar onde ele quer, de cada um de nós. Eu acho que é isso. Amém. E o que você entende como propósito? Para Letícia, o que é propósito de Deus, né? A gente comentou um pouco antes que muito tem se falado sobre o propósito, mas o que você entende? Na minha opinião, não tem o certo e errado de propósito, mas tem o entendimento de cada um, né? Então, o entendimento da Letícia que acaba dando todo esse direcionamento para o Eva como projeto. Sim, o meu entendimento de propósito já amadureceu de África para cá. Antes eu entendia que, não, o propósito é algo que você tem que descobrir, é algo que você tem que, né, você precisa buscar em Deus. Não que você não tenha que buscar em Deus, mas eu entendo que Deus tem um propósito soberano, que é ter o máximo de pessoas entendendo a verdade, vivendo a verdade. Então esse é o propósito de Deus. E para chegar nesse propósito, nesse objetivo, ele usa diversas ferramentas. Então, a minha tradução de propósito seria isso. Todos nós somos ferramentas e cada ferramenta tem um objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que no propósito de Deus eu sou um martelo, você é uma chave de fenda. Não adianta você querer fazer a minha função e eu querer fazer a sua. Mas juntas, cada um na sua função, a gente vai alcançar o propósito de Deus. Então hoje eu entendo que sim, nós estamos cooperando com o propósito de Deus, que é soberano, a vontade de Deus é soberana. Mas eu entendo também que ele respeita as nossas diferenças e que pensando nas diferenças, ele traça um plano específico. Porque você não vai usar, se você tem um celular tem determinadas funções, um computador tem outras funções. Tem coisas que são do computador, que se você quiser fazer no celular, não vai dar bom. E o contrário também. Então eu entendo que Deus traça um plano com base nas tuas características. Porque Ele melhor do que ninguém te conhece. Sim. Então Ele conhece quais os dons e talentos que Ele colocou em você, inclusive quais as limitações que você tem. Então eu creio hoje que propósito é o plano que Deus estabeleceu, considerando todas as habilidades e características que tem aí dentro de você, para que você possa colaborar com o plano dele. No final, o resultado sempre vai ser vidas. Então, por mais que você... Então, uma vez, acho que tem no conteúdo do curso também, isso daí que eu vou falar agora, né? Que propósito, ele está muito relacionado com aquilo que é coletivo. Não é, o meu propósito de vida é ter uma casa. Tá usando a palavra errada. Meu propósito de vida é ter um carro. Tá usando a palavra errada. Propósito não tem a ver com benefício próprio. Propósito, entendendo essa dinâmica, sempre vai alimentar aquilo que é a vontade de Deus e que não é só pra mim ou só pra você. Claro, Ele quer o melhor pra nós, mas Ele usa aquilo que Ele confiou pra cada um de nós pra gerar um resultado que já tá... Para beneficiar o todo, né? Acho que a gente pode dizer que nós amadurecemos nisso, que o propósito é menos ação sobrenatural, no sentido de, uau, descobri meu propósito, e mais intencional, né? Porque nós começamos a ter alunas e a gente sempre conversa isso com elas. Vai dando os passos que o propósito vai tomando forma. Exatamente. Então pode mudar, né? Exatamente. Não é algo, é só assim e acabou, né? Não, você vai dando os passos, vai sendo intencional e Deus vai te moldando e Deus vai trabalhando em você. Exatamente, porque tem coisas que são mais fáceis, né? Tipo, acho que até uma dúvida, né? Uma inquietação de algumas mulheres que é...
Ah, mas eu sempre trabalhei com criança. Será que o meu propósito tem a ver com criança? Ah, mas eu sempre trabalhei com mulheres. Será que o meu propósito tem a ver com mulheres? Gente, existe uma dinâmica que é a questão da voz. Nós temos uma voz, né? E a tua voz, ela comunica com pessoas específicas. Porque são pessoas que se identificam com você. E que elas já reconhecem de longe. Ah, é a Areta que tá falando. Ah, é a Letícia que tá falando. Porque tem um nível de vínculo com você. Então tem coisas que a mesma matéria, dois professores diferentes, um você se identifica mais, outro você se identifica menos. Você vai aprender do que você se identifica mais. Então é importante terem várias pessoas falando das mesmas coisas, por quê? Porque as pessoas são diferentes. Sim. E elas se conectam de maneira diferente. Então, o que eu entendo hoje? Não é que o propósito está limitado a um público específico, mas existe um tempo específico. Porque, por exemplo, trazendo isso até na luz da palavra, Pedro, né, na segunda carta de Pedro, ele fala, eu presbítero. Mas peraí, Pedro não é apóstolo? Mas ali naquele contexto, ele estava exercendo a função do presbitério. Então tem fases na nossa vida que a gente vai exercer funções diferentes em prol do quê? De um propósito maior, sempre. Então você vai exercer funções, mas elas têm um objetivo. Então, talvez o martelo vai ser para um prego de cobre, amanhã vai ser para um prego de ferro, não importa. A tua função vai ser martelar, seja aqui ou seja ali. E não adianta esperar de um martelo que ele encaixe um parafuso, porque ele não nasceu para fazer aquilo. Eu creio que é esse talvez o segredo que as pessoas falham. Elas tentam se encaixar nas habilidades das pessoas. Ou por algo que elas querem. Ah, eu queria falar que nem você. Não, mas talvez a tua porção não seja falar. Ah, eu queria pregar que nem você. Mas talvez a tua porção não seja pregar. Porque talvez eu não consiga dar a aula que você dá. Talvez eu não consiga cuidar de alguém como você cuida. Deus nos conferiu dons diferentes para que a gente possa se suprir como corpo. Sim. Então, acho que é menos o descobrir, né? Isso que você falou, para mim é isso, assim. Menos do uau, sobrenatural e mais do Senhor, eis-me aqui, vamos lá, vamos dar um passo aqui, vamos fazer aqui, vamos começar aqui, vamos assim. Me ajuda a entender quais são as habilidades que o Senhor colocou em mim, o que eu posso fazer com isso, como eu posso contribuir com a tua vontade, Senhor, e não com a minha. Então eu creio que esse é um caminho muito bom para... E uma palavra que eu gosto muito. Antes eu falava descobrir o propósito. Hoje eu entendo que é construir o propósito. Acho que é isso. É isso, também acredito. Então, é isso. A gente acredita igual. E se você pudesse resumir o Eva em uma frase, assim, se você pudesse resumir a missão, né, do Eva em uma frase, qual seria? Eu acho que é dominar as emoções, né, para entender o seu propósito e dar fruto. Que acho que essas são as 3 etapas do Eva. Então, dominar as emoções, embasamento, né, para você conseguir entender o teu propósito, entender a tua voz e dar fruto, porque não tem jeito. Se tem Deus no meio, vai ter fruto. Se as tuas ações não têm fruto, então você precisa rever o que está acontecendo aí. Propósito é sinônimo de fruto, porque ovelha gera ovelha, a gente caminhando vai atrair mais pessoas, seja lá, não importa o que você faça, você vai atrair pessoas. Então, tem fruto? Então tem Deus. Eu creio muito nisso. Amém. Falamos pra caramba, hein? Uau! Passou rapidinho, mas a gente falou bastante. Vai pensando. E nós vamos falar ainda mais, né? Porque esse é só o primeiro episódio, você ainda vai aprender muito mais. Nós vamos compartilhar muito daquilo que a gente acredita, né? E como que as pessoas se conectam com Eva, quem tá aí tendo contato com Eva pela primeira vez, não tá aqui vendo no YouTube, talvez tá ouvindo em alguma das plataformas. E onde que ela encontra a Eva? Bom, a gente está aqui cumprindo o nosso papel, né? Essa cobrança que a gente estava sentindo há um tempo de gerar esse conteúdo. Então, a gente vai ter conteúdo pelo menos toda semana disponível para a mulherada acompanhar aí com os mais variados temas, né? Sempre nessa dinâmica de domínio emocional, essa questão do propósito, muita Bíblia e pontos de ciência também. Então, é isso que você vai encontrar por aqui. O Eva tá aqui, olha que bonitinho. Então a gente tá presente no Instagram, no Facebook, no YouTube.
E em todas as plataformas você vai nos encontrar como o Projeto Eva. Então, @o Projeto Eva. Tudo junto, sem ponto. Tudo junto, sem ponto, O sem Projeto Eva. distrações. É isso. Acho que é só tudo isso. Acho que uma coisa só que, pra não deixar passar, né? Porque essa boquinha não resiste. Mas essa questão de frase, né? Resumindo uma frase, eu entendo que isso que Deus revelou é um processo. Por mais que Eva seja um projeto, o que Deus está fazendo agora faz parte de um processo. E quando a gente começou, eu estava muito focada na voz e no avanço. Mas não tem como viver voz e avanço se a gente não tem base ajustada. E eu entendo que esse pilar de embasamento é cura na alma. E hoje é uma das coisas que eu mais vejo as mulheres sofrendo. Feridas na alma, marcas, traumas. Então, Deus quer nos curar. Eu acho que essa é a mensagem de Deus para as mulheres dessa geração. Porque muitas vezes a gente é tão negligenciada em tantos aspectos que a gente que compra o nosso remédio, sabe? É a gente que vai na farmácia comprar o remédio pra gente, não tem quem compre. É a gente que compra o remédio do filho, do marido, mas é a gente que compra o nosso. É a gente que tem que resolver as situações, mesmo quando a gente tá com dor e tem que lidar com isso. E Deus, Ele quer cuidar de nós, quer cuidar das nossas emoções. E para isso a gente precisa reconhecer que a gente está machucado. E depois que a gente reconhecer que a gente está machucado, a gente precisa entender quais são os caminhos para que a gente possa viver essa cura. Porque o remédio errado mata. E eu vejo que tem muitas mulheres hoje buscando os remédios errados. Então, esse foi um dos grandes ajustes que eu creio que Deus nos fez nesse tempo, né? E aí as outras coisas são consequências, sabe? Uma mulher bem, uma mulher com a alma equilibrada, e não tem jeito. Quem nos equilibra, quem tem um papel fundamental no nosso equilíbrio emocional é o Espírito de Deus. Amém. Então, essa porção que transborda, então o domínio das emoções é quando a gente aprendeu que tem coisas para resolver. Não vamos esconder mais embaixo do tapete, mas a gente vai lidar com elas, para que aí sim a nossa voz seja clara, para que aí sim o nosso avanço traga frutos. Então acho que só isso que era importante, sabe, de dar uma reforçada. E não sei, tem mais perguntas? Mais coisas? Não, por hoje é só. Projeção. Então, muito obrigada, Arei, pela companhia, pela aliança, mais esse passo aí na nossa caminhada. Eu que agradeço, foi demais, amém demais, como ela diz. E esse foi mais um Papo de Eva, foi o primeiro Papo de Eva, e aqui o nosso lema é uma por todas e todas por propósitos maiores. Até mais. Até a próxima, maravilhosas. Beijo. Tchau, tchau.